Viu? Vamos então à nossa palestra que acabou ficando para hoje. Por favor, coloquem lá o projetor. Ela é muito parecida tematicamente com o outro assunto que eu iria tratar aqui. Então vamos colocar o primeiro slide ali. Inclusive tem uma surpresa, gostei do trabalho do pessoal na internet. A partir de hoje, quem está assistindo em casa online, ele pode ver ao mesmo tempo num quadro o sermão e o slide. Eles fizeram um jeito lá que agora em casa a pessoa, porque antes ficava só me vendo aqui e realmente dava uma aflição, que o pessoal fala assim, pastor, eu te ouço, mas você fala assim, olha, estão vendo aqui, eu não estou vendo nada. Às vezes é só o áudio e agora o pessoal pode acompanhar aqui com a gente. Altar ao Deus desconhecido. Eu queria pedir a vocês que lessem comigo o episódio da Bíblia que fala do Deus desconhecido. Ele está no livro de Atos, capítulo 17, versículos 16 em diante. Atos, capítulo 17, versos 16 em diante. Como eu pedi ontem, e sei que vocês já estão fazendo, por favor, se houver um visitante do seu lado, ofereça sua Bíblia gentilmente, acompanhe com ele ou com ela. Atos 17, versículos 16 em diante. Na minha tradução, diz assim, na verdade é o discurso de Paulo em Atenas, a grande cidade de Atenas, a capital da atual Grécia. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outro, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo, poderíamos nós saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, calma, senhores atenienses, calma. Em tudo vejo que sois acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é a quem todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a humanidade para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites para a sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem como não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Não feche a Bíblia, fique com a Bíblia aberta. Paulo era um intelectual, e Paulo estava diante de intelectuais, filósofos epicureus e estoicos na grande cidade de Atenas. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês daqui a pouquinho. Atenas até hoje é linda, apesar de todo o problema da crise que está havendo lá. Você tem o Alto Acrópole, onde você tem ali todo o santuário dos deuses. E lá embaixo você tem realmente o Areópago, onde Paulo pregou, que na verdade vocês vão se surpreender, não é um prédio, não é nada. O Areópago é apenas uma penha, uma pedra lisa. Mais abaixo você tem a Ágora, os restos da cidade. Hoje você tem o grande museu de Atenas, que guarda muitos dos artefatos, a grande cidade de Atenas, cheia de intelectuais, o berço da cultura grega, da cultura mundial, porque quando Roma dominou o mundo, Roma dominou militarmente, mas hoje mesmo, até explicando para o pessoal lá, aliás, eu faço uma propaganda, viu? Vão ao MASP visitar a exposição Roma, a vida e os imperadores. E vocês vão ver que interessante como é que muito do que Roma tem foi herdado da Grécia. Grécia era a grande cultura. Os escritores gregos não escreviam em latim. Os escritores latim é que aprendiam grego para poder ler os autores gregos. Olha a fama da Grécia. E Paulo queria dizer que todo mundo tem algum tipo de divindade. Ontem eu anunciei um insight que eu tive de um próximo sermão, que o título vai ser mais ou menos assim, cuidado com o que você crê, porque todo mundo acredita em alguma coisa.
Então deixe-me, como um quebra-gelo, mas fique com sua Bíblia aberta que eu vou voltar ao texto. Como um quebra-gelo, antes de explicar essa passagem aqui de Atos, deixe-me alertar você com algumas coisas. Eu espero que eu não tenha errado aqui. Muita gente, às vezes, não acredita em Deus por uma questão de preconceito. E de repente eu estou falando para alguém nessa noite aqui que até veio por constrangimento, ou está assistindo por internet, mas não viria para uma igreja. Não, esse negócio de religião não é para mim. Deus, eu sou um intelectual, eu sou um acadêmico, eu sou um professor universitário, eu sou um empresário. Deus. Cuidado. Todo mundo adora um Deus. Pode não ser o Deus da Bíblia, mas algum tipo de Deus orando. E às vezes por preconceito você deixa de aceitar ao Deus verdadeiro. Deixe-me mostrar isso na prática. Todo mundo conhece o sujeito da foto ali, né? Max Gellinger, da rádio CBN, também faz consultoria, no Fantástico ele apresenta. Todos os empresários já ouviram falar desse consultor aí de negócios famoso, especializado no mundo do business, do negócio. E na CBN ele sempre tem um momento em que ele fala sobre alguma pérola para os empresários, para os empreendedores, para as pessoas que querem conquistar sucesso na vida. E vejam que interessante o que Max Gellinger certa vez falou na CBN. Eu vou deixar que ele mesmo fale. Por favor, ouçam com atenção esse áudio agora. Por favor. Existem muitos gurus que sabem dar respostas criativas às grandes questões sobre o mercado de trabalho. Aqui vai um pequeno resumo de uma entrevista do famoso Randolph Brennan. Pergunta: ainda é possível ser feliz num mundo tão competitivo? Resposta: quanto mais conhecimentos conseguimos acumular, mais entendemos que ainda falta muito para aprender. É por isso que sofremos. Trabalhar em excesso é como perseguir o vento. A felicidade só existe para quem souber aproveitar agora os frutos do seu trabalho. Segunda pergunta: o profissional do futuro será um individualista? Resposta: pelo contrário, o azar será de quem ficar sozinho, porque se cair, não terá ninguém para ajudá-lo a levantar. Terceira pergunta: que conselho o senhor dá aos jovens que estão entrando no mercado de trabalho? Resposta: que é melhor ser criticado pelos sábios do que ser elogiado pelos insensatos. Elogios vazios são como gravetos atirados em uma fogueira. Quarta pergunta: e para os funcionários que têm chefes centralizadores e perversos? Resposta: muitas vezes os justos são tratados pela cartilha dos injustos, mas isso passa. Por mais poderoso que alguém pareça ser, essa pessoa ainda será incapaz de dominar a própria respiração. Última pergunta: o que é exatamente sucesso? Resposta: é o sono gostoso. Se a fartura do rico não o deixa dormir, ele estará acumulando, ao mesmo tempo, sua riqueza e sua desgraça. Belas e sábias respostas. Eu só queria me desculpar pelo fato de que não existe nem por preconceito, nem querendo receber um estudo bíblico, nem querendo conhecer essa mensagem, cuidado. Saiba que a minha primeira afirmação, pegando o exemplo de Paulo lá em Atenas, todo mundo tem um tipo de Deus. Ou você adora o Deus de Paulo, ou pode estar adorando o Deus dos estoicos, dos epicureus, dos atenienses. Todo mundo tem um tipo de Deus. Estamos numa Atenas moderna, que apesar de tanto secularismo, tem muitos tipos de divindade. O problema é que nem toda divindade aparenta ser uma divindade. Nem todo tipo de religião parece ser uma religião. Cuidado com aquilo que parece, mas não é. E aqui eu apresento também um alerta aos crentes. Cuidado com você que acredita em tudo muito rápido. Veja bem, às vezes por preconceito, nós não aceitamos certas pessoas. Exatamente como aconteceu agora o Max Gellinger apresentando, né? Se eu falasse que é da Bíblia, ninguém ia aceitar. Se eu tivesse num auditório agora sobre pedagogia, e fosse apresentar os conceitos de uma pessoa que escreveu sobre pedagogia. Só que eu tenho alguns problemas. Essa pessoa que escreveu sobre pedagogia
não possui nenhuma graduação em pedagogia. Só que, ao contrário do que muita gente pensa, ela influenciou milhares, milhões de vidas. Nunca fez uma faculdade, muito menos mestrado ou doutorado, mas era uma pessoa que amava as crianças, advogava o vegetarianismo, defendia a criação de internatos, inclusive com um equilíbrio entre trabalho mental e esforço físico, fundamentava suas ideias com textos da Bíblia e princípios da religião, entendia o processo educacional como a restauração da imagem do Criador nos homens e defendia sem temor o criacionismo em suas palestras, livros e artigos. Se eu falo isso, muita gente vai ter preconceito. Então eu poderia fazer como Max Gehlinger. Deixa eu primeiro mostrar as ideias. Primeira citação dessa pessoa. Temos um dever sagrado. Cada um em seu ofício de fazer com que as pessoas parem de falar superficialmente da vontade de Deus, levando-as a cumprirem a vontade de Deus, respeitando a sua palavra. Pois a vontade de Deus formou o ser humano com sua essência e suas habilidades. Qualquer um que destruir a obra de Deus está declarando guerra contra o Senhor da criação. Forte, né? Vamos mais um texto aqui. Pode ser que hoje o ouro tenha se tornado a norma exclusiva para muitos, mas chegará o tempo em que todos se prostrarão novamente perante o Altíssimo Deus. Mais uma citação. Qualquer um que despreza a busca pela imagem perdida do Senhor, desonra o próprio Criador deste milagre e contribui em nossa atual situação de expulsos do Éden. Tem mais um texto aqui. Nosso papel, enquanto pais e educadores, é devolver as criaturas ao Criador tal como Ele as criou, restaurar a imagem de Deus. Escolas de fundamentação secularizada não deveriam ser admitidas pelas famílias cristãs porque não possuem qualquer instrução religiosa em seu currículo. Ora, uma instrução moral generalizada, mas não fundamentada em princípios religiosos, é como uma casa edificada no ar. Consequentemente, toda preparação de caráter e toda preparação religiosa precisam ser derivadas unicamente da fé. Necessitamos ser pessoas que realmente creem. Vocês podem ajudar? Quem que escreveu isso aí? Ellen White. Será? Estão enganados. Todas as frases são de Adolf Hitler. Todas. Ele as escreveu no livro Mein Kampf, A Minha Luta, em alemão. Depois ele escreveu um outro livro, e tem esse livro aqui, O Antissemitismo e o Processo de Escolarização sobre o Terceiro Reich. Ali mostra o processo de Hitler. Não foi Ellen White que escreveu aquilo. Então viram que eu fiz um alerta para aqueles que não têm religião nenhuma, para não deixarem de crer por causa do preconceito. Mas faço um alerta aos crentes também, para não crerem em tudo apenas porque parece. Não tomem a parte pelo todo. Não é porque o inimigo do meu inimigo não é necessariamente meu amigo. As aparências podem se enganar. Então, cuidado. Fé exige que você seja uma pessoa que pense, que reflita. Não apenas que fique repetindo o pensamento alheio. Nós não estamos numa igreja que você tem que fazer porque o pastor falou. Eu coloco coisas para vocês investigarem. Na verdade, pelo menos os sermões que a Igreja Adventista procura pregar são mais testemunhos do que doutrinação. São testemunhos. Eu estou dizendo para você essa semana, porque eu creio. E já que eu falei de Hitler, cuidado, porque você não crê em Deus, você vai acabar crendo em alguma coisa. Eu cometi um erro no slide ali, ficou muito claro, não dá para eu ler todas as letras que estão ali, mas aquele na fotografia ali é Joseph Goebbels. Ele está com uma cara meio amarrada e é isso mesmo, viu? Joseph Goebbels era o maior propagandista do partido de Hitler. Ele era apaixonado pelo Führer. Ele era o responsável pelo marketing do nazismo. E ele e a sua família tinham uma verdadeira adoração por Hitler. Ele tinha aqui 5 filhas e um menino. O menino era Helmut, eu lembro dele aqui. Tinha Helga, Eda, eu não sei o nome das outras aqui. Aqui, muito obrigado, viu? Aqui, olha, a Helga, com 12 anos de idade, a Hild, não é Hild, que é alemão, a Hild, com 11 anos de idade, com 8 anos você tinha Hold, com 6 anos você tinha a Heda, e a mais nova, a Heid. E tinha o Helmut também. Vocês perceberam uma coincidência entre todos os filhos dele?
em homenagem a Hitler. Ele era tão apaixonado pelo Führer que todos os seus filhos tinham nomes começados com H. Aqui eu tenho uma fotografia próxima. Ele aqui parou de funcionar. Aqui, Alguém podia me ajudar aqui? Ou então ver lá que talvez falhou aqui o PowerPoint. Acho que é a pilha que está fraca, alguma coisa. Passa o próximo slide para mim, por favor, enquanto a gente tenta ver isso aqui. Próximo slide. Já é para funcionar? Eu creio que já voltou lá. Vamos ver aqui então. Viu? Aqui você tem uma foto de Hitler com a esposa de Joseph, o próprio Joseph e 3 de seus filhos. Um lugar memorável. E mais uma fotografia que alguma coisa, ele não está pronto. E mais uma fotografia aí de Magda, a esposa dele, com as meninas. Agora o problema é que quando o Deus dele morreu, a vida acabou. Quando houve, em 1945, em abril de 1945, o bombardeio sobre Berlim, você sabe que todo mundo foi para o bunker de Hitler, que era ali um subsolo do palácio dele, em Berlim, onde ele tinha tudo ali para poder sobreviver. E todos os guardas de Hitler, a elite do exército dele, começou a entrar em pânico. E o próprio Joseph pegou veneno e deu para cada uma das suas crianças. E aqui está a foto de todas elas. Quando você acredita num falso Deus, o resultado é esse. Ele mesmo não tomou o veneno. E sabe por que ele deu veneno às crianças? Porque ele não queria que elas sobrevivessem ao mundo sem o nazismo. Amanhã eu vou responder uma pergunta. Eram crianças. E por que Deus deixou isso acontecer e não fez nada? Essa pergunta eu vou responder no sermão de amanhã. Por que existe o sofrimento? Então eu fiz 3 alertas aqui. Em primeiro lugar, todo mundo adora algum tipo de Deus. Cuidado. Ou você adora o Deus de Paulo, ou você adora o Deus dos atenienses. Mas algum dos deuses atenienses, mas algum tipo de Deus você adora. Todo ateu, às vezes, se torna um Deus para ele mesmo, mas ele adora. Somos homo-religiosos. Segundo alerta que eu fiz. Cuidado para você não rejeitar o Deus verdadeiro por puro preconceito. E terceiro alerta. Cuidado para você que já crê não acreditar em qualquer coisa, sem primeiro passar o crivo. Vamos voltar então ao texto de Paulo agora. Vocês sabem, Paulo estava em Atenas. Continua. Pronto. Paulo estava em Atenas. Vamos recapitular a história. Paulo estava em Atenas, quando de repente ele ficou revoltado. O que foi que trouxe revolta para Paulo ali em Atenas? A idolatria reinante em Atenas, não é isso? E ele ficou nervoso, mas Paulo era intelectual e a fama de Paulo começou a espalhar por toda a cidade. E as pessoas correram e levaram-no para um lugar especial para ele ensinar para eles. Para onde eles o levaram? Ele primeiro falava só na sinagoga, mas depois os atenienses o levaram para um lugar amplo, o Areópago, especialmente filósofos, epicureus e estoicos. Ok, e Paulo lá começou a falar com eles assim: eu sei que vocês são religiosos. E eu, passando pelos objetos de culto, eu vi um altar onde estava escrito uma frase: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é quem eu vim anunciar para vocês. O que quer dizer esse episódio da Bíblia? Para entendê-lo, nós temos que voltar no passado, 500 anos antes de Paulo. 500 e poucos anos antes de Paulo. E de onde que eu tirei a história que vou contar para vocês agora? De Diógenes Laércios. Esse Diógenes Laércios, ele foi um escritor romano, que aqui nós temos uma tradução dos livros dele em espanhol, e eu tenho uma versão do livro dele também no antigo latim. Diógenes Laércios, ele escreveu a vida dos célebres filósofos da Grécia. Então Diógenes nos traz informações interessantes. Ele não é cristão, nunca teve nada a ver com o cristianismo. Diógenes Laércios era apenas um antigo escritor romano. E ele conta que mais ou menos por volta do ano 500 e pouco antes de Cristo, na cidade de Atenas, houve uma tragédia. E essa tragédia abalou a cidade de Atenas, uma praga terrível. E as pessoas se reuniram justamente aí para poder resolver o problema da cidade. Esse lugar é o Areópago.
Viram que interessante o Areópago? Vocês pensavam às vezes talvez num palco, um palácio. O Areópago é uma pedra, também chamada de Colina de Marte. Por que tem o nome Colina de Marte? Porque ela era uma homenagem ao deus Marte, o deus da guerra, que depois foi chamado de Ares. Ares, o deus da guerra. A mitologia grega conta que teve uma batalha do deus Ares ou deus Marte ali, por isso que fala corte marcial, que vem do deus Marte, o deus da guerra. Aliás, o Areópago era o lugar que os atenienses mais gostavam de se reunir. Muito. Só um parênteses aqui para vocês. Sabe o que os atenienses mais gostavam de fazer no alto dessa colina aí? Ouvir discurso dos grandes oradores gregos. Os grandes palestrantes gregos. E o que os palestrantes gregos contavam? Histórias da mitologia grega. Lembra, na época não havia TV, não havia rádio, não havia cinema, não havia DVD, não havia revista, não havia essas coisas. As pessoas se distraíam como? Não havia shopping center, tinha ágora, mas não havia mall lá nos Estados Unidos, né? Então o que as pessoas se divertiam? Indo para Areópago, ouvindo os grandes oradores. Eu vou contar para vocês algumas das histórias, por exemplo, lá que eles contavam a história da Ilíada de Homero, eles repetiam lá a história do Minotauro. Lembra da história Édipo? Já ouviram falar da história de Édipo? As tragédias? Imagina só, o povo sentado ali, todo mundo ali, o arauto anunciou, venham todos, porque hoje um Rhapsirhodos vai passar por nossa cidade. Rhapsirhodos eram esses poetas que contavam essas histórias para o povo. E o povo todo se sentava lá, criança, velho, adulto, todo mundo. E ele começava assim, senhores atenienses, nesta tarde gostaria de contar-lhes uma tragédia grega. Vou contar a tragédia de um jovem que foi marcado pelo destino para ser prisioneiro da sua própria sina. Um homem que foi destinado a matar o próprio pai e casar-se com a própria mãe. O seu nome? Édipo. Ele recebeu esse nome porque nasceu com um dos pés tortos. E Edpodos significa pé torto em grego. O seu pai era o grande rei de Tebas, chamado Laio. E ele tinha uma mulher que era a mais linda mulher de toda a Grécia. Seu nome, Jocasta. Jocasta deu-lhe um filho e Laio ficou feliz. Mas o oráculo de Delfos revelou para Laio que aquela criança era amaldiçoada. Que aquela criança mataria o próprio pai e casaria com a própria mãe. Laio, desesperado, então, fez o quê? Tirou aquela criança, escondido da própria mulher, levou para o seu homem de confiança, um dos seus soldados, e falou assim, mate essa criança. E quando aquele homem levou o Édipo até uma floresta, que ele foi matar o pequenino, apesar de ser um homem acostumado com a batalha da guerra, o pequeno Édipo esticou as mãozinhas e aquele soldado não pôde matar a criança. Ele pegou e a entregou para uma família adotiva. Édipo ficou com essa família adotiva até por volta dos 16 anos. Mas Édipo tinha nas veias o sangue dos heróis, a sede por vitória, a sede por aventura. Então Édipo sai de casa e começa a procurar aventuras. Um dia ele chega na cidade de Tebas e vai trabalhar na colheita para o rei Laio, sem saber que era o seu próprio pai. Num determinado momento, ele discute com o rei por causa de salário, e eles começam a lutar. Ele mata o rei, sem saber que havia matado o seu próprio pai, e sai correndo da cidade de Tebas. Mas uma coisa o motivou a voltar a Tebas anos depois, apesar do medo de ter matado o rei e de ser reconhecido por alguém. Sabe o quê? É que ele viu em Tebas o rosto da mulher mais linda que ele podia imaginar. O nome dela? Jocasta. Ela era mais velha do que ele, mas ele não conseguia esquecê-la. 8 anos depois ele volta a Tebas, na esperança de ver o seu grande amor. Mas quando ele chega, a cidade está vazia. Não há crianças brincando na ágora, não há ninguém tocando flauta, não há música. E quando ele passa nas ruas, quase assim, abandonadas da cidade, um cidadão agarra pelo braço assim, vem para cá, e ele assusta. O que você está fazendo aqui? Como é que você entrou aqui? Não, eu entrei porque a porta estava aberta. E o homem falou assim, você deu sorte de não ser devorado. Ele falou, o que aconteceu com a alegre cidade de Tebas? E o cidadão lhe explicou, desde que o nosso rei Laio morreu, a cidade está sob maldição. E a esfinge fica rodeando a cidade, devorando as pessoas que se aproximam daqui. Quem está aqui não pode ir embora? Quem está fora?
não pode entrar. Foi uma sorte você conseguir entrar aqui. Ele falou, por que ninguém nunca matou essa esfinge? Esse é o problema, ninguém consegue. A esfinge pula na frente da pessoa e coloca uma charada para a pessoa. Se a pessoa acertar a charada, ela deixa a pessoa passar. Mas se a pessoa não acertar a charada, e ninguém acertou até hoje uma charada da esfinge, a pessoa é devorada por ela. Se nós conseguíssemos um herói para matar a esfinge, ele poderia ser o nosso rei e casar com a viúva. O olho dele cresceu. Édipo pegou uma pequena espada e saiu na calada da noite procurando um animal mitológico. E diz a lenda grega que quando ele andou, ele viu um barulho. Ele sabia que era o animal que estava na aproximação. Ele foi andando, já estava na calada da noite. Daqui a pouquinho, bum! Pula diante dele aquele monstro horrível. E o animal vai chegando até ele e fala, decifra-me, ou devoro-te. Édipo não titubeou, ergueu a espada e falou, decifro-te. Foi aonde a esfinge percebeu que tinha ali um adversário à altura. Ela então propôs uma charada para ele. Qual é o ser, o animal, que de manhã anda de 4, ao meio-dia anda de 2 e ao entardecer anda de 3? Édipo não pensou 2 vezes e respondeu, eu sei, é o homem. Porque na manhã da sua vida ele está engatinhando como um bebê, anda de 4. Ao meio-dia da sua vida ele é adulto, ele anda de 2. Mas no entardecer da sua vida, já sendo velho, precisando de uma bengala, ele anda de 3. A esfinge, então, desesperada que alguém tinha descoberto um de seus segredos, pula, suicida, ele corta a cabeça do animal, leva até a praça de Tebas, e ali todos comemoram, ele é eleito rei, casa-se com a rainha, tem filhas com ela. Depois de algum tempo, o oráculo de Delfos revela o que aconteceu com ele. Édipo fica tão desgostoso que ele arranca os 2 olhos e sai vagando cego pelo mundo. Imagine isso sendo contado no Areópago. Fazia sucesso. Todo mundo queria ouvir. E havia várias histórias, Minotauro, a Medusa, várias outras histórias da mitologia grega. Só que dessa vez, eles queriam trazer ali um homem. Quem contou essa história foi Diógenes Laércio. Quanto tempo que aconteceu isso que eu falei, essa tragédia, uma praga que abateu lá, quanto tempo antes de Paulo? Vocês estão atentos. 500 anos antes de Paulo, 500 e poucos anos. Havia uma praga em Atenas, muito terrível, estava matando todo mundo. Então eles queriam trazer agora, no alto do Areópago, não um poeta para contar mitologias. Não alguém como Demóstenes. Eles queriam trazer agora, Demóstenes era o orador grego, eles não queriam trazer agora um poeta, eles queriam trazer um profeta. E alguém deu uma solução. Vamos sacrificar aos deuses. Vamos sacrificar aos deuses. Não, vamos trazer um profeta. E eles mandaram uma mensagem para um profeta ateniense que morava na ilha de Creta. O seu nome, Epimênides. Mas Epimênides, no princípio, recusou-se ir. E os homens ficaram desesperados, falaram, já que Epimênides não veio, vamos fazer sacrifício aos deuses. E começaram a sacrificar para o Deus A, Deus B, Deus C. Aliás, Atenas tinha tantos deuses, que só para vocês terem uma noção mais ou menos do que eu estou dizendo, Plínio, o moço, que visitou a cidade de Atenas, já na época de Roma, o moço, ele dizia que só em Atenas havia mais de 30.000 estátuas públicas de deuses. Imagina. Estátuas públicas. Vocês viram lá na exposição hoje, quem já foi, visite a exposição de Roma, algumas divindades públicas. Você tem a Ísis ali, visitem, levem os filhos para ver essa exposição lá no MASP. Havia mais de 30.000 em Atenas, 30.000 estátuas diferentes de divindades. E não é à toa que Juvenal, Petrônio, autor do Satírico, chegou até a fazer uma piadinha dizendo o seguinte, é mais fácil encontrar um deus em Atenas do que encontrar um ser humano. Peraí, isso me ajuda a entender uma primeira parte da revolta de Paulo. Por que Paulo estava tão revoltado? Por causa da forte idolatria de Atenas. E aonde que essa forte idolatria começou? 500 e poucos anos antes. Porque tinha uma praga, o pessoal estava com medo, o profeta chamado Epimênides não queria vir atendê-los.
Aí o povo começou a fazer sacrifício para vários deuses. Fizeram uma estátua para Ísis, outra para Poseidon, outra para Zeus, outra para Asclépio, outra para Baal, outra para Afrodite, outra para todos os deuses que você pode imaginar, gregos, babilônicos, egípcios, persas, toda a divindade. Atenas tinha uma representação de cada deus, de cada um deles. Só que fizeram um sacrifício para cada um e não resolveu nada. Aí alguém, vamos voltar a apelar para o profeta. E ele mora recluso lá em Atenas. O seu nome é Epimênides. Insistiram tanto que Epimênides acabou aceitando vir. Aliás, Epimênides é um filósofo, orador grego, poeta e considerado profeta para os gregos. E é interessante estudar os textos de Epimênides. Alguma parte deles sobraram até hoje. Até hoje. Por exemplo, Epimênides tem um poema dele chamado Crética, onde ele tem a seguinte frase: cretenses mentirosos, os cretenses sempre mentem. Interessante que Paulo faz citação de 2 textos de Epimênides na Bíblia, sabiam disso? Vamos ver o primeiro aqui, olha, Tito, vamos ver primeiro Atos 17, verso 28. Primeiro Atos, já que nós estamos no livro de Atos capítulo 17, verso 28. Vocês encontraram aí? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, pois dele também somos geração. Na época da Bíblia não havia o recurso da aspas e da nota de rodapé, mas como Paulo fala assim, como alguns de vossos poetas têm dito, ele está citando um dos poetas. E aqui tem 2 que escrevem isso, um chamado Arato, e o mais antigo, que é Epimênides. Querem ver outra parte da Bíblia que Paulo cita o Epimênides? Tito 1, verso 12 e 13. É Paulo que escreveu também. Paulo era culto, Paulo conhecia isso aqui. Tito, capítulo 1, versos 12 e 13. Olha que interessante o que Paulo diz. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, abre aspas, cretenses sempre mentirosos. Ora, Paulo não diz quem, mas eu já posso deduzir. Foi quem? Epimênides, porque o poema de Epimênides é que diz, os cretenses sempre mentem. Cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Antes de continuar aqui, fica com a Bíblia aberta. Deixa eu mostrar o próximo slide aqui, um pedacinho do texto de Epimênides. É o Crética. Olha o texto de Epimênides. Eu fiz uma tradução para o português. Eles fizeram um túmulo para ti, ó Santo e Altíssimo. Os cretenses sempre mentem. São umas bestas feras, homem de ventre preguiçoso. É o mesmo texto que eu li aqui em Tito, não é? É ou não é? Então eu já sei qual que é o autor grego que Paulo está citando, Epimênides. Pois afinal tu estás vivo e habitarás para sempre. Qual foi o texto que Paulo citou em Atos? Pois em ti vivemos e nos movemos e temos a nossa geração. Não foi o que lemos agora em Atos? Então, naquele momento ali, Paulo estava citando um trechinho do texto de Epimênides. Mas vamos voltar a Tito. Tem uma coisa que me chama a atenção aqui. Tito 1, versos 12 e 13. Vou ler de novo. Foi mesmo dentre eles um seu profeta. Interessante, Paulo não falou um falso profeta. Falou? Tá bom, pastor, mas também não falou que era verdadeiro profeta. Mas vamos continuar lendo. Foi um profeta deles que disse, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventre preguiçoso. Tal testemunho é exato, verdadeiro. Então você quer dizer que havia profetas verdadeiros fora de Israel, mas é claro, e Balaão? Balaão não era profeta? E ele não era hebreu. Balaão era profeta. Os magos que vieram do Oriente não eram judeus e receberam pela profecia o momento que Jesus ia voltar. Então isso aqui é um tapa de luva naquilo que eu falei, de alguém achar que não só os meus que vão para o céu. Tinha um profeta de Deus verdadeiro fora de Israel, Epimênides. Agora vamos voltar para a história. Lembra que quanto tempo antes de Paulo? 500 anos. Em que cidade nós estávamos agora? Atenas.
E eles mandaram trazer de Creta o profeta Epimênides. Por que eles insistiram com Epimênides para vir? Por causa da praga. Epimênides aceitou. Depois de muita insistência, aceitou. E ele subiu, sabe aonde? No Areópago. E ele, quando chegou no Areópago, disse assim: sabe qual é o problema dessa praga? Vocês ainda não pediram ajuda ao Deus verdadeiro. Aí, o Diógenes Laércios conta que o povo falou assim: mas como não? Nós já sacrificamos para todos os deuses. E Epimênides falou assim: não, para o Deus verdadeiro vocês ainda não sacrificaram. Então, fala quem ele é, porque a gente já fez uma pesquisa, todas as divindades conhecidas têm uma representação aqui em Atenas. Qual que é esse aí que a gente esqueceu? Quer dizer, ele está ofendido porque a gente esqueceu dele. Epimênides disse assim: eu não sei o nome dele. Como vocês há muito tempo pararam de adorá-lo, até eu me esqueci qual que é o nome, nem eu sei o nome dele. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Ele vai mostrar quem ele é e aonde ele deve ser adorado. Então tá bom. Como? Tragam ovelhas para o alto do Areópago. E diz o Diógenes Laércios que o povo obedeceu. Tá, e agora? Solte as ovelhas. Ninguém toque as ovelhas, solte sozinho. Isso é um absurdo, sem nenhum pastor as ovelhas vão espalhar. Solte as ovelhas. Elas vão para o lugar onde o Deus verdadeiro deve ser adorado. Não, ó Epimênides, elas não vão fazer isso, porque tem grama aqui em volta, elas vão parar para comer a grama. Não vão parar. Solte. E fizeram. Soltaram as ovelhas no alto do Areópago. E elas começaram a descer. Uma ou outra parou para comer a grama, mas a grande maioria das ovelhas passaram pela grama para surpresa de todos. Elas não pararam na grama. E eles viram naquilo um sinal realmente, que o animal não parou para comer grama. E elas passaram pela estátua de Ísis e não pararam. Pela de Poseidon, não pararam. Pela de Afrodite, não pararam. Zeus, não pararam. Nenhum dos deuses. Daqui a pouquinho as ovelhas foram para um lugar onde não havia estátua nenhuma, nem altar nenhum. Ali elas começaram a dobrar as patinhas e a deitar. E eles falaram: Epimênides, não entendemos. No princípio a gente ficou até animado, que realmente as ovelhas estavam descendo e a gente pensou que elas iam apontar o Deus que estava ofendido. Só que elas passaram por todos os deuses e foram para um lugar onde não tem Deus nenhum. Pois é ali então que vocês vão fazer o altar. É ali que o Deus verdadeiro quer ser adorado. E eles ergueram um altar. E aí diz que o povo insistiu. Escuta, mas como vai ser a estátua dele? Não, não é para colocar estátua, deixa o altar vazio. Vazio, sem imagem, sem imagem. Então diga pelo menos o nome dele para a gente escrever no altar. E Epimênides falou assim: eu já disse para vocês que eu também não sei. Escrevam ao Deus desconhecido. E a história diz que eles fizeram um sacrifício e a praga de Atenas se foi. O chato é que depois disso, parece que a idolatria voltou a tomar conta de Atenas. Tanto é que eu tenho aqui de Pausânias. Pausânias é um historiador grego que ele visitou Atenas e ele diz que ele viu lá o templo de Atenas Esquiras, viu também outros altares, e ele fala que ele viu um altar aos deuses desconhecidos. Ele viu altares aos deuses desconhecidos. Parece que o pessoal insistiu ainda na idolatria, colocou no plural. Depois também nós temos Filóstros, também diz a mesma coisa. Apolônio de Tiana também diz que viu o altar aos deuses desconhecidos. E havia um estranho costume entre os gregos de jurar pelo Deus desconhecido. E a arqueologia encontrou dois desses altares. Um foi uma expedição arqueológica em Pérgamo, feita pelos italianos, que encontrou um altar de Deméter e uma inscrição assim: para os deuses desconhecidos. E um outro foi encontrado em Roma, onde está escrito: se Deus, se dea, que é uma frase arcaica que quer dizer assim: ao Deus ou à deusa, seja ele quem for. 500 e poucos anos depois de Atenas, depois de Epimênides, Paulo volta a Atenas. E Paulo anda no meio das imagens ali. E Paulo aponta para o altar de Epimênides. E ele fala assim: fiquem tranquilos. Eu não vim trazer uma novidade tanto assim para vocês. O Deus que eu vim anunciar é aquele ali.
o Deus desconhecido de Epimênides, que vocês já adoram, porque vocês fazem culto para ele aqui, mas não o conhecem. Finalizando esse sermão de hoje, eu quero que você pense um pouquinho nisso. Será que você está adorando ao Deus desconhecido sem conhecê-lo, por preconceito está confundindo com os deuses do paganismo que tem por aí? Toda pessoa que rejeita Deus faz ele mesmo um Deus para si mesmo. Não adianta. Todo mundo acredita em alguma coisa. Deus pode ser desconhecido para os atenienses, mas ele não era para Paulo. Paulo sabia em quem ele cria. Nós vivemos hoje um mundo muito parecido com Atenas, irmãos. Um mundo cheio de filosofias, cheio de regras, cheio de conceitos, cheio de propostas, mas um mundo que está cada vez mais caótico. Eu entrei na FENAC esse dia na Avenida Paulista. Quantos livros de educação de filhos? E o que a maioria dos pais dizem que menos sabem fazer é educar filhos. Pode olhar. Os pais falam, não, pai, pastor, é difícil, é difícil. Quantos livros de autoajuda? E o que as pessoas menos têm é paz de espírito. Até alguns fazem psicologia não para serem psicólogos, mas para poder curar a sua própria neurose. É verdade, os psicólogos sabem disso. Nem todo mundo que vai fazer psicologia é porque tem o dom de ser psicólogo. Alguns terminam 5 anos da faculdade com mais argumento para a neurose dele e vai para o consultório. Quantas pessoas... Não estou fazendo aqui uma crítica aos psicólogos, estou falando que existem alguns que já estão procurando a faculdade por desespero. Desespero. O mundo está caótico com tantos deuses e a praga está aí. O que está faltando? Conhecerem ao Deus verdadeiro. E o meu desejo nessa noite é que, em primeiro lugar, você possa conhecer o Deus verdadeiro. Que ele possa ser íntimo para você, um amigo. E uma vez que você conhece o Deus verdadeiro, que você possa falar dele para as pessoas e no seu comportamento, eles possam saber que você realmente, como Abraão ontem, e como Paulo hoje, é um verdadeiro amigo de Deus. Mas atenção, amigos de Deus se comportam como amigos de Deus. Cuidado com isso. Se você é amigo dele, as pessoas em redor vão perceber isso. E que Deus seja realmente alguém conhecido para você. Alguém, como eu iria finalizar o outro sermão, alguém com um rosto. Alguém que te entende. E que dá para você a mais maravilhosa de todas as promessas. De um dia morar com ele na pátria superior. Que Deus os abençoe. Amém.